Muito boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no Elano Flash Champion para trazer informações e notícias nesta sexta-feira, tá certo? Do clube mais popular e mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de trazer as informações e notícias, né, nesse dia de sexta-feira, eu quero fazer um convite especial para você que ainda não é um apoiador e um incentivador aqui do meu trabalho, tá certo? Debaixo do visor a qual você está me vendo, você verá um nome que está em vermelho escrito inscreva-se. Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, porque só assim você será notificado para vídeos novos e entrada ao vivo através de live, né? Vamos de notícias, vamos de informações, tudo que foi relevante sobre o Flamengo nessa sexta-feira, dia 12, melhor dizendo, de agosto de 2022, eu estarei aqui falando nesse vídeo, compartilhando com você que gosta de estar marcando presença aqui no Elano Flash Champion, tá certo? Meus amigos, notícia que me chamou muita atenção nessa sexta-feira foi sobre uma lista, né, que foi aí anunciada. Foram listadas aí 23 pontos, né, 23 situações a qual leva o Flamengo a ficar cada dia mais distante do Maracanã e pensar em construir o seu próprio estádio, né? O que acontece? Eu andei observando essa lista, tá certo? E o que me chamou a atenção, eu vou aqui estar repassando para você que está do outro lado aí, tá certo? Meus amigos, o Flamengo tem que ceder ao governo do estado. Olha aí, 10 camarotes, 40 vagas de estacionamento e 200 ingressos, sendo isso todas as partidas, tá certo? Eu fiz um cálculo aqui, 200 ingressos a R$100 vai dar R$20.000, imagina aí. E eu não sei aqui precificar o preço dos camarotes, né? E isso pode ser uma conta maior. E totalizando, meus amigos, o Flamengo tem um gasto por ano de R$5 milhões por ano nessa questão de ceder camarotes, vagas e ingressos para o governo do estado do Rio de Janeiro, tá certo? Além do mais, o Flamengo tem que aceitar e ceder o estádio toda vida que algum clube, tá certo, acionar para que venha ter o espaço cedido, né? Vasco vai poder jogar quando quer, Botafogo vai jogar quando quer, outros clubes lá, Madureira, Volta Redonda e entre outros, né? Então o Flamengo vai ter que realmente investir no estádio e outro clube vai jogar lá, porque não é do Flamengo, é do governo do estado do Rio de Janeiro, né? E o Flamengo tem que cumprir aquelas regras, né? O Maracanã não vai suportar uma quantidade maior de jogos, no mínimo tem que ser 70 jogos entre Flamengo e Fluminense por ano, e o Flamengo paga um aluguel ainda que não é barato, né? Uma vez entre o jogo entre Flamengo e Vasco, a renda deu um pouco menos de R$2 milhões. E por incrível que pareça, meus amigos, se eu não estou aqui equivocado, o que ficou no final de tudo foi pouco mais de 500 mil, né? Aproximado ali, quase aproximado 600 mil reais, e ainda foi dividido entre o Flamengo e o Vasco, tá certo? Então assim, o Flamengo, meus amigos, tem que sair do comodismo. O Flamengo tem que realmente construir o seu próprio estádio, tá certo? Porque não tem como estar aqui cedendo 10 camarotes, né, 40 vagas e 200 ingressos para o governo do estado do Rio de Janeiro. Não tem condições realmente de o Flamengo ainda atender todas essas exigências aí desse novo edital
do Maracanã, tá certo? Mudando de assunto, meus amigos, vou trazer aqui mais uma notícia, falar sobre o jogo, né? O jogo de domingo agora, o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense, né? Flamengo e Atlético Paranaense, esse jogo válido aí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já foram vendidos mais de 50 mil ingressos, tá certo? E há uma expectativa de que o público chegue aí em torno de 60 mil pessoas, né? O Flamengo aí tem e é detentor do maior público, né? 69.997 presentes, né? No caso foi naquele jogo entre Flamengo e Palmeiras, na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, né? E eu quero até falar sobre essa questão também entre Flamengo e Palmeiras, meus amigos, que no jogo agora, né, do retorno do Campeonato Brasileiro, está definido, né? Esse jogo do segundo turno terá presença da torcida do Flamengo lá no Allianz Parque, né? Lá no estádio do Palmeiras, né? Uma coisa que não ficou bem esses últimos anos, né? Porque no ano de 2019 o Flamengo já campeão brasileiro, e a torcida do Flamengo foi impedida, né, pelo Ministério Público lá de São Paulo de frequentar o Allianz Parque, né? Pelo que eu me lembro na época, eles usaram uma justificativa de dizer que a capital lá, São Paulo, não teria condições com relação ao aparato policial naquele momento, tá certo? Porque havia outros clássicos no mesmo espaço ali, no mesmo dia, tá certo? Então a torcida do Flamengo foi impedida de ir ao Allianz Parque para acompanhar o Flamengo, que já era campeão naquela oportunidade, já era campeão brasileiro e já era campeão também da Taça Libertadores da América, tá certo? E o que acontece? Nesse jogo do retorno terá presença da torcida do Flamengo lá no Allianz Parque. Então vamos torcer para que isso venha recorrer bem, né? Para que não venha haver nenhum problema que possa causar aí dano às famílias que vão ao estádio, né? E também que o Flamengo não venha a ser aí denunciado, porque já basta, meus amigos, o que está acontecendo com o Flamengo, né? O Flamengo foi denunciado aí, no caso o Gabigol e o Arrascaeta, né? Já venho trazendo essa notícia aqui de que o Gabigol ele foi denunciado por atitude, né, violenta na partida, e o Arrascaeta foi punido por jogada violenta, né? E além do mais, o Davi Luiz, que foi expulso, né, no finalzinho do jogo, ele foi denunciado também por desrespeitar a arbitragem, né, a autoridade que estava ali apitando e os seus componentes, né? Eu não vi um exagero por parte do jogador, o jogador cabeça quente na oportunidade, realmente falou algo ali que realmente desagradou naquela hora o árbitro, né? O Flávio Sampaio, se não estou enganado. Então ele foi denunciado e pode aí ser condenado e ser suspenso, além de já ter que cumprir aí uma suspensão no segundo jogo, né? Nesse jogo agora, sem ser esse de domingo, né? O próximo no dia 17/8, né? Entre Atlético Paranaense e Flamengo lá na Arena da Baixada. Então, assim, o Davi Luiz foi denunciado e o Flamengo aí, como eu havia falado, esteve tentando, meus amigos, fazer com que esse julgamento acontecesse de forma antecipada, porque o Flamengo já estaria sabendo se os jogadores estariam à disposição para esse jogo, né, lá na Arena da Baixada, porque se fosse suspenso realmente, o Flamengo poderia usar nesse jogo de domingo contra a mesma equipe no Maracanã às 16 horas, né, no Dia dos Pais. E esse jogo aí
O Flamengo pretende utilizar um time reserva, né? Não vai utilizar um time titular, tá certo? Já visando aí praticamente o jogo de volta lá na Arena da Baixada, né? Então vamos ver o que é que vai acontecer, tá certo? O que importa é que a torcida do Flamengo volte a ir ao estádio, né, lá em São Paulo, porque realmente no ano de 2019 o Palmeiras realmente forçou a barra para não ter a torcida do Flamengo lá no Allianz Parque, né? E o Flamengo nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano entrou com a mesma ação, pedindo aí um ato de reciprocidade com relação ao que o Palmeiras fez lá no ano de 2019 com o Flamengo, né? Então o Flamengo também não permitiu com que a torcida do Palmeiras fosse ao Maracanã para assistir e acompanhar o jogo entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo, que deu o maior público até então no Campeonato Brasileiro, de 69.997 pessoas lá no considerado templo do futebol, tá certo? Mudando de assunto, meus amigos, outra coisa aqui que me chamou a atenção, notícia de hoje, tá certo? É que o Flamengo e João Gomes não chegaram a um denominador comum com relação à sua renovação, né? O jogador ainda tem contrato, meus amigos, até 2025, né? Mas o que acontece, o staff do jogador, juntamente ali com a diretoria do Flamengo, tenta refazer um contrato a qual vai trazer uma valorização do jogador, né? A gente sabe que o João Gomes é um jogador diferenciado, é um jogador que realmente está, apesar de ser muito jovem, está ali firme, né, e forte ali no meio de campo do Flamengo, mas a gente entende que o jogador está aí fazendo uma pedida, né, através do seu staff, de um reconhecimento, né, de uma valorização, se tratando de pretensão salarial, né? O staff do jogador pede um valor e o Flamengo não vê como pagar essa pedida do staff do João Gomes, tá certo? O Flamengo pretende pagar um pouco menor do que os representantes do jogador pediu. Então isso faz com que o Flamengo e o João Gomes entrem aí num cabo de guerra, e isso está desgastando um pouco a relação entre o jogador e o clube, né? Mas o que eu estava ouvindo, as opiniões aí dos amigos, a gente vê tantos jogadores ali no Flamengo que não está atuando e tem um salário alto, né? A gente poderia muito bem se desfazer de alguns jogadores, essa que é a verdade, e pegar essa receita e valorizar mais o João Gomes, que tem sido aí crucial aí naquele meio de campo do Flamengo, né? O Flamengo não pode perder a oportunidade e deixar com que o jogador ele venha se desgostar, essa que é a verdade, do Flamengo, e venha aí aceitar uma proposta de qualquer outro clube e não trazer um retorno financeiro ao Flamengo, que é esperado de todo jogador que está vestindo a camisa vermelha e preta, tá certo? A camisa do Mengão. Mas vamos aguardar para ver se o Flamengo entra aí nesse entendimento com o João Gomes, e o João Gomes renove aí e se torne um jogador valorizado pelo Flamengo. O jogador merece, essa aqui é a verdade, por conta que essas notícias já rolam já de muito tempo, de que jogadores aí que já estão no elenco principal do Flamengo ainda tem ainda um valor salarial ainda da base, né? Então o Flamengo precisa encaixar e valorizar esses jogadores como eles merecem, né? Lázaro, o próprio Vitor Hugo, entendeu? O Mateuzinho também. Esses jogadores da base, eles precisam ser valorizados. Essa aqui é o importante, né? Então, meus amigos, tem outras informações aqui que fala que o Corinthians quer contratar o Michael, mas
o Corinthians aí vai esbarrar em duas situações que não vai aí facilitar a negociação ser concluída, né? Uma delas é que o Al Hilal não quer emprestar o jogador. O Al Hilal, o clube lá do mundo árabe, quer negociar de forma definitiva o jogador, tá certo? E o jogador já em entrevistas, né, diz que se voltar para o Brasil, a intenção dele é de voltar a vestir a camisa do Flamengo, né? E a gente vê que o tempo aí para negociações de jogadores aí que vêm de fora, o prazo se encerra agora na segunda-feira, dia 15, né? Então não haveria esse tempo hábil para que essa negociação ela se concretizasse a tempo da equipe paulista inscrever o jogador na taça, no Campeonato Brasileiro, né? E também não teria esse tempo todo para que o jogador viesse concretizar essa negociação. Essa que é a verdade, tá certo? Mas eu não quero estender muito o vídeo, tá certo? Eu quero aqui agradecer a sua paciência. Eu vou ver se dá para me gravar outro vídeo, mas eu peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e o seu comentário, tá certo? Aqui no Elano Fla Champions. Desde já eu agradeço aos inscritos, aos que estão chegando, aos que estão marcando presença aqui e que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá certo? Um abraço e saudações rubro-negras a todos vocês. Tchau, tchau.